Senhor presidente, senador Capiberibe, demais companheiros da mesa, em primeiro lugar, eu queria registrar uma mensagem enviada pela companheira Anataílde de Paula Crespo, mulher prisioneira no Estádio Nacional, que foi convidada a participar dessa sessão, mas que, infelizmente, por problemas de saúde, não pôde comparecer. Envia uma carta e eu gostaria de ler um resumo do que ela manifesta aqui, só para registrar a presença da mulher prisioneira no Estádio Nacional. Éramos 50 a 55 homens e mais ou menos 10 a 15 mulheres que estavam presas no Estádio Nacional. Prezado senhor Agostinho e prezado companheiro Nilson, não poderei, infelizmente, participar da audiência pública que ouvirá amanhã testemunhos de ex-presos e ex-presas brasileiras no Chile após o golpe militar que assaltou o governo legítimo do querido presidente Salvador Allende. Por este meio, desejo agradecer a lembrança do meu nome ao assessor da Comissão de Direitos Humanos do Senado, senhor Agostinho, por estender-me o honroso convite para lá estar amanhã e, ao mesmo tempo, justificar essa involuntária ausência, que, conforme expliquei por telefone, deve-se a problemas de saúde decorrentes de... Bueno. Minhas felicitações ao senador João Capiberibe pela iniciativa e, se possível, transmitam-lhe minha frustração por não poder comparecer à audiência. Grande abraço para vocês e, mais do que votos, a certeza de uma memorável audiência. Abraços para ambos e todos os membros da Comissão de Direitos Humanos do Senado, a Anataílde de Paula Crespo, que é filha de Francisco Julião, o líder das ligas camponesas no Brasil. Bom, meu nome é Nilson de Paula Pires, sou de São Paulo, casado com Sara Amélia Almarça Costa, chilena, professora da UNB também, e hoje, eu professor da UNB, hoje vice-reitor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Minha profissão, professor universitário, e trabalhei em outras universidades, como a Universidade Nacional Autônoma do México, a Universidade do Chile, a Universidade de Brasília, por suposto, a minha casa-mãe. Em 72, eu fui para o Chile, depois de ter sido alcançado pela repressão no Brasil, em outubro do ano 70, no Rio de Janeiro, com a invasão do IBRADES, um instituto de pesquisa e de assessoria à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que era dirigido pelos jesuítas. Em 70 houve uma prisão de várias lideranças católicas nesse evento. Posteriormente, lecionei na universidade em São Paulo e tive que sair antes de ser novamente preso. Fui estudante, entrei no Chile legalmente como estudante no ILADES, e a minha prisão ocorreu no dia 16 de setembro, de madrugada. Às 3 horas da madrugada, uma equipe do Exército, com uniforme de guerra, pintado de vermelho, fortemente armada, inclusive com componentes na equipe de civis, arrombaram a porta do apartamento que eu vivia, que eu morava, e vistoriaram o apartamento, alienaram, como eles diziam, e há golpes muito violenta, a invasão foi violenta, golpes de cacetada, e eles estavam em busca de armas, e eu vivia num apartamento nas Torres São Borja, Torre 9, no São Borja, que era considerado um reduto de apoio ao governo de Salvador Allende, e preso comigo, vivíamos 3 pessoas no apartamento, foi preso comigo um panamenho, que estudava economia também,
Ele tinha um passaporte diplomático, porque era filho do embaixador da República Dominicana no Panamá, ou ao contrário, filho de um embaixador do Panamá na República Dominicana. E foi preso junto comigo, e daí fomos levados à Polícia Internacional, à Estrangeria, Polícia Civil, aqui seria a Polícia Federal, talvez. Tivemos presos aí na Estrangeria, fichados e jogados na cela com prisioneiros comuns, que estavam, naquele momento, presos. Na parte da tarde, domingo à tarde, do dia 16, fomos levados ao Estádio Nacional e, antes de entrarmos no estádio, nos colocaram contra uma parede. Éramos como 8 estrangeiros, o panamenho, mais 3 ou 4 colombianos, e nos colocaram contra a parede e houve um simulacro de fuzilamento com os carabineiros do Chile, não é? Depois de sempre com muita violência, muito golpe e gratuitamente, sem até aquele momento, sem perguntar nada. Era só violência. Posteriormente entramos ao estádio e fomos entregues então ao exército do Chile. E aí tem uma primeiro registro da nossa entrada no estádio, apresentação de documentos, logo jogam a gente no chão, num solo cheio de areia, areia até negra, porque era meio vulcânico, o solo era vulcânico, e tivemos aí de boca para baixo, deitados no chão, e os militares passando por cima da gente, com bota, com rifle, e nós numa fila esperando até que terminasse a triagem daqueles que estavam entrando no estádio e que depois fossem distribuídos pelas diferentes celas que eram os camarins, os vestiários dos atletas no Estádio Nacional. Posteriormente a isso, me junto a outros companheiros nas celas 5 do lado sul poente do Estádio Nacional, onde devíamos ser mais ou menos de 100 a 150 pessoas naquela cela pequena, e de noite tínhamos que turnar-nos para dormir, porque ficava um terço do pessoal deitado no chão e os outros 2 terços em pé, para que o pessoal pudesse dormir algumas horas e logo nos revezávamos em turnos para dormir. A alimentação era, de manhã, um café com leite e uma marraqueta, um pão francês, não é? E, às 15 horas da tarde, a gente comia uma sopa de porotos com fidel, digamos, com feijão com macarrão, não é? E um pedaço de pãozinho, uma marraqueta. Essa era a nossa ração. Ainda que nos documentários que saem pela televisão da época, os militares diziam que havia uma dieta especial para os prisioneiros que estavam no estádio, com calorias e não sei o quê. Isso saía para a televisão, para o consumo interno no Chile. Mas a realidade no estádio não era bem essa, não é? Primeiro eu estive num camarim com a maioria dos brasileiros, logo me separaram a mim e a Paulo de Tarso Janine Araújo, que fomos para o camarim 7 Surpoint, aonde era mais amplo e tinha muito mais gente. Aí estavam entre chilenos, bolivianos e outras nacionalidades, e também onde estavam pessoas da alta hierarquia de governo do Salvador Allende, como o médico, havia uns médicos e dirigentes, né? Médico do Salvador Allende estava presente ali, Danilo Bartolin. Se vocês veem aquela foto famosa do Allende no Estádio Nacional, no Palácio da Moneda, com a metralhadora na mão, saindo, um casco na cabeça, atrás dele está Danilo Bartolin, de bigode, era o seu médico pessoal, que esteve preso com a gente no camarim 7 Surponente. Bom, passamos uns dias aí nessa situação, logo íamos
numa terceira semana, os brasileiros fomos colocados no centro do estádio, do campo de futebol, e veio uma equipe de policiais brasileiros com álbum de fotografia para identificar-nos, e aí fizeram uma triagem e nos dividiram em 3 grupos de brasileiros, que foram posteriormente interrogados. Deveriam ser interrogados 3 grupos daqueles que foram selecionados, que estavam ali no centro do campo. No primeiro grupo, que fomos selecionados para ser interrogados, os interrogatórios eram muito violentos, não é? Nos recebiam com... Eu, pelo menos, fui recebido com uma coronhada na cara, aqui na cabeça, arrebentaram meu óculos, sobrancelha, e um soco no peito, onde eu perdi a respiração com o golpe que me deram. E nos levaram numa sala, na Marquesina, ali na tribuna presidencial do estádio, e nos levaram numa sala onde tinham várias mesas, como essa aqui, assim, onde tinha um oficial sentado, a gente ficava em pé na frente dele, e do lado um outro policial com cacetete, e à medida que ia sendo feito o interrogatório, a gente ia sendo golpeado, e os impropérios, né? Escória da sociedade brasileira, o que é que você veio fazer aqui, né? Cloaca, assim, da sua sociedade, você não te quiseram lá, você veio para cá, não é? Impropérios para quebrar a gente moralmente e quebrar fisicamente também, para a resistência. Entretanto, o nível de colheita de informação naquele momento era muito pouca. Eles batiam mais, eram violentos, mas não tiravam informação. Não estavam ainda, digamos, treinados para isso. O treinamento deles era para destruir o inimigo na guerra, e nós éramos considerados prisioneiros de guerra, não é? O tratamento era de prisioneiro de guerra, e nós estávamos sendo interrogados pela Fiscalia Militar, pelo Tribunal Militar de Guerra, e, portanto, condenados como prisioneiros de guerra. Então, muito golpe e sem muita informação. Esse foi o primeiro interrogatório. E que, pela coragem de um dos companheiros que estava preso e que foi muito torturado, junto com o filho de Corvalán, no dia seguinte denunciaram para a Cruz Roxa as torturas sofridas. E isso fez com que a Cruz Roxa, Vermelha denunciasse internacionalmente o que estava acontecendo, e que fosse suspenso, então, os interrogatórios da segunda e terceira turma dos nossos brasileiros que deviam, em sequência, serem interrogados, pela coragem desse companheiro, que eu conhecia como Sérgio, e não sei se é o Osni que vai falar para a gente daqui a pouco. É que naquela circunstância a gente não sabia exatamente o nome das pessoas. Em todo caso, a coragem desse brasileiro, porque estava aí, foi torturado, denunciou e podia ter desaparecido naquele momento ali, pela coragem deles, os outros brasileiros foram poupados. O segundo interrogatório que eu fui submetido, ainda pela Fiscalia Militar chilena, foi já acompanhada com os policiais brasileiros. Inclusive, o policial oficial chileno que preenchia os formulários, eram 2 formulários, um em português, outro em espanhol. E as perguntas eram feitas e ele escrevia, cheguei até a ler uma das anotações que ele fez lá, dizendo que parco em informações. Quer dizer, depois de me bater bastante, ainda vai escrever lá que não tinha nada a declarar. Em todo caso, bom, mas eu queria registrar, antes de terminar aqui, essa primeira intervenção, depois, se tiver mais tempo, no livro do professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, chamado A Fórmula para o Caos, ele
escreve nesse livro aqui um depoimento de alguns que estavam presos no Estádio Nacional, inclusive o meu, e ele também destaca, porque ele fez essa pesquisa nos arquivos do Ministério de Relações Exteriores, na documentação do Centro de Inteligência do Exército, e ele destaca aqui nomes de alguns oficiais brasileiros que atuaram no estádio. Ele destaca que o comando, grupos militares brasileiros que interrogaram os brasileiros no Estádio Nacional do Chile, eram comandados pelo tenente-coronel Ciro Etchegoyen. Já estavam em Santiago Walter Mesquita da Siqueira, que era um coronel agregado militar, adido militar, representando as armas da aeronáutica e do Exército. Os sargentos do Exército, Deoclésio Paulo e José Mileski, do DOI do Rio de Janeiro, e Décio Barbosa, do Centro de Inteligência do Exército. Esses nomes estão no informe número 33/76 do CIEX, do Centro de Inteligência do Exército, /73. Então, são os nomes que o professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, no livro A Fórmula para o Caos, onde analisa a situação ocorrida no Chile, ele menciona. Só para deixar aqui alguns nomes de alguns militares que estão citados, então, nesse livro. Agora, o governo brasileiro, o apoio do governo brasileiro, presidente Médici, Mário Gibson Barbosa, Antônio Canto, que era o nosso embaixador, e toda a sua equipe da missão brasileira lá, esses são os representantes do governo brasileiro. O governo brasileiro apoiou o golpe do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e do ponto de vista militar. Político, reconhecendo imediatamente, praticamente no dia seguinte ou no mesmo dia 12, o governo brasileiro reconhece a junta militar. Não é? O governo brasileiro liberou um dinheiro, através do Banco Central, 200 milhões de dólares, para financiar as primeiras despesas da junta militar, que tinha que importar alimentos e outras coisas. O governo brasileiro mandou um petroleiro, um navio de petróleo para abastecer o Chile. Então, houve um apoio econômico, um apoio militar, enviando agentes de inteligência para atuar, não é, junto ao novo governo, e econômico, militar e político, reconhecendo o governo. Isso é o que eu teria que dizer nesse primeiro momento. Obrigado.